Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 9 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Na parte inferior direita aí do seu vídeo tem aqui a logo daltonvieira.com, basta passar o mouse em cima dela que vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal e com isso aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado aqui existente, feito especialmente para você. Além disso, na parte superior aqui do vídeo, clicando no card que está aparecendo aqui para você, você pode seguir esses procedimentos que vão abrir aí numa página para você do meu site e passar a receber as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão, no seu celular, no seu desktop, enfim, você vai poder testar gratuitamente aí esse serviço que eu realizo aqui diariamente no mercado. Nessa videoanálise vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, BBDC4, RADL3, USIN 5, Sula 11, ELET 3, depois de ELET 3, LREN3 e GFSA3, Gafisa. Então vamos lá para inicialmente Ibovespa, se recuperando bem nessa última hora de pregão. Na realidade, nas últimas 3 horas de pregão, fez uma hora de pregão forte para cima, voltou aqui para baixo, agora mais uma forte para cima nessa última hora de pregão, que estava tendo uma queda mais acentuada, mas está aliviando a queda em 0,99% nessa última hora de pregão. O Ibov daqui a pouquinho, daqui a poucos segundos, entrando aí no leilão de fechamento, ou seja, essa variação no pregão de hoje, que nesse momento está estável, mais 0,05%, pode alterar um pouco ao sair aí do leilão de fechamento. O fato é que o Ibovespa fechou o pregão passado abaixo dos 86.100 a 85.700 pontos. Vamos ver se vai conseguir voltar para cima desse patamar. Pouco provável que volte para cima de 86.100 pontos, mas vamos ver se ele consegue se manter acima dessa região aqui para poder gerar um sinal de alta a partir de segunda-feira. O fato principal é que, se a gente olhar para o gráfico semanal, a queda na semana é uma queda aí de 3,21%. Dentro dessa atual queda no índice Bovespa, na semana, vai aumentando a chance de gerar alguma correção do atual movimento de subida do gráfico semanal. Vou colocar até do lado de cá o gráfico semanal. Gráfico semanal, zona de resistência, topos anteriores, fecha uma vez acima e já volta para baixo. Falso rompimento depois de um longo movimento de subida, trazendo a possibilidade, com esse engolfo de baixa por enquanto, com esse engolfo de baixa no gráfico semanal, trazendo a chance de se ter alguma correção no preço ou no tempo, que faria sentido em relação ao gráfico semanal, mas ainda mantendo sua tendência de alta de médio prazo, mantendo sua tendência de alta de longo prazo, mas podendo passar justamente por uma correção desse longo movimento aqui de subida. De qualquer forma, no mercado, a partir de segunda-feira, podemos ter algumas sinalizações positivas aqui para cima. Então, um fechamento maior aqui de alta do índice Bovespa, a partir do pregão de segunda-feira, reforçaria a chance de manutenção do Ibov na tendência de alta de curto prazo, porque a tendência ainda não foi revertida, não foi anulada, a tendência é de alta enquanto o Ibovespa não perder essa região aqui de suporte de 83.063 até 82.782. Partindo agora para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha, agradeço de imediato por prestigiar o meu trabalho. Com esse like, com esse joinha que você dá na videoanálise, você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui de aprendizado, o conteúdo das análises para outros investidores, outras pessoas que estão aí dentro do YouTube. Futuros, gráfico de 60 minutos, mini índice gerando uma pancada para cima nesse momento, a tendência continua sendo uma tendência de baixa, e dentro dessa tendência de baixa, com esse bom fechamento, com esse fechamento acima da média móvel exponencial de 13 períodos, eu vejo um cenário para segunda-feira mais interessante para quê? No gráfico de 10 minutos, correção com pivô de alta ou fundo ascendente, possibilidade de compra a favor desse movimento de subida. Se superar essa resistência aqui de 86.750, isso anula a tendência de baixa do gráfico de 60 minutos, consequentemente trazendo expectativa maior de continuidade do movimento de subida e reforçando a chance de buscar compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para voltar a pensar em venda, o ideal é que tivesse um movimento, a continuidade do movimento mais forte para cima, buscando aqui uma região de antigo suporte ou agora funcionando como resistência, um patamar mais para cima, e depois que gerar a sinalização de topo no G60 ou no G30, perder a sequência de mínimas ascendentes, reforçaria a chance de se buscar a operação de venda no
mini índice através de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Partindo para o dólar, no pregão de hoje, queda acentuada de 0,81%, acentuada só pelo candle, né? Mas não é uma queda acentuada, é queda de 0,82%. Fechamento vindo para baixo da média móvel exponencial de 3 períodos. O dólar bem travado no pregão de hoje, gráfico de 60 minutos totalmente travado e agora sim com um movimento mais claro de queda. Mas mesmo assim trouxe a oportunidade de fazer ainda a operação a favor de tendência, de topo descendente, principalmente no início do pregão. Na primeira live do dia a gente destacou esse tipo de operação. Então aqui nesse movimento de baixa, para segunda-feira, ficaria mais para a ponta vendedora. Através de quê? Através de topos descendentes abaixo desses níveis aqui, principalmente para baixo aqui dos 3.743,50, abriu subindo, gerou topo descendente no G10 abaixo dos 3.743,50, não voltando mais para cima dos 3.748,50, fica mais para se buscar a operação de venda a favor de um movimento para baixo no dólar. Para voltar a pensar em compra, teria que vir preferencialmente para cima de um nível aqui em torno de 3.747,50, 3.748,50, enfim, voltar para cima da média móvel exponencial de 13 períodos, depois, após isso, gerar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos. Para a ponta vendedora, topo descendente no G10, abaixo dos 3.748,50, 3.743,50, enfim, abaixo dessa região aqui, subiu, gerou sinalização de topo mais para a ponta vendedora no dólar. PETR4 no pregão de hoje, a gente tem aqui o ativo nesse momento apresentando uma estabilidade, uma leve alta, 0,32%. Candle de definição abaixo da região de antigo suporte, que foi perdido, funcionando hoje como resistência. Tem um candle de definição. Dentro deste candle de definição, a gente olhar para o G60, ainda fica a possibilidade de fazer algo nesse sentido. É importante voltar para cima desse teto aqui, na faixa aí dos R$ 25,68. Então, nesse momento, para que a gente tenha uma expectativa maior de subida para a Petro, inclusive abrindo a possibilidade de pensar em compra no ativo depois que ela desmontou a tendência dela de alta, perdeu a sequência de topos e fundos ascendentes, o ideal seria esse papel terminar um pregão aí de segunda-feira com forte alta fechando ali para cima da média móvel de 13 períodos, traria uma expectativa um pouco maior de se buscar essa compra na Petro com stop abaixo dessa mínima, tentando pegar o próximo movimento de subida, porque pelo gráfico semanal, o que a Petro vai deixando nessa semana com queda em torno ali de 7%, 6,92%, pode alterar na saída do leilão, é de se ter ainda a continuidade do movimento de baixa, porque faz sentido, se a gente pegar o movimento inteiro de subida, agora perdeu a última mínima ascendente do gráfico semanal, gerou sinal de topo, traz uma primeira sinalização para quê? Para se ter justamente a correção. Aliado a isso, a gente olhando no gráfico diário, o ativo perdeu a tendência dela de alta, os fundos ascendentes. Por esse motivo que eu exigiria um pouco mais em termos de sinal de força por parte dos compradores para voltar para uma compra em cima de PETR4 de curto prazo, uma compra de swing trade. Vale 3, pregão de hoje surpreendeu, queda de 4,05%, abriu com gap de baixo, tentou subir, não teve força, despencou e desmontou a característica que pelo menos eu estava de olho para buscar uma nova compra no ativo. Eu já tinha feito uma compra pelo gráfico 60 minutos, que a gente saiu ali com um leve ganho praticamente no 0 a 0 no pregão passado, perdeu força e veio forte para baixo, ela desmontou com isso a sua característica de se poder ter o que? Uma nova tendência de alta, de topos e fundos ascendentes, gerar um pivô de alta, fechando acima ali da região de topo anterior, voltando para cima ali da região dos 58,80, não consegue voltar para cima desse patamar, ativo com a tendência nesse momento mais para indefinida pelo gráfico diário, mas apresentando agora um viés um pouco maior até de baixo. A semana, por enquanto, vai apontando para um fechamento abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. O ativo fechando com queda de 4,85% neste momento, gerou uma sinalização de subida confirmando o martelo, mas já volta a fechar abaixo da média móvel de 3 períodos. Não é algo legal que aconteceu com a Vale 3, o que pode desencadear um movimento um pouco mais longo de correção no ativo. Se a gente olhar para o gráfico mensal, é um ativo em forte tendência de alta, que faz até sentido ter um movimento de correção no gráfico mensal no papel, mas sem desconfigurar nesse momento a tendência de alta de longo prazo para a Vale 3. BBDC4 no pregão de hoje, apresentando uma boa alta nesse momento de 1,48%, ativo que eu destaco aqui pensando mais em compra de fundo ascendente, superação da máxima no pregão de hoje, o stop abaixo dessa mínima, tentando pegar o próximo movimento de subida a favor da tendência de alta de BBDC4, então é um ativo que está no meu radar para o próximo
pregão de segunda-feira. Além disso, o RADL3, ativo que me chama a atenção até aqui, é porque ficou na dúvida se vai fechar ou não acima, até pelo gráfico 60 minutos daria para você buscar uma compra nesse papel, stop para baixo da mínima desse candle, abaixo da mínima desse fundo, tentando pegar o próximo movimento de subida, mas pelo gráfico diário na segunda-feira também traz a possibilidade de arriscar uma compra na superação da máxima do pregão de hoje na RADL3, ou seja, não tem tendência de alta nesse papel. A expectativa seria justamente de montar essa tendência de alta, de gerar um fundo ascendente em cima da média móvel de 3 períodos, romper essa zona de resistência e vir aqui mais para cima buscar um outro patamar de resistência lá para cima dos R$70. Seria essa expectativa caso ela venha se confirmar aí na segunda-feira. Não saiu ainda do leilão de fechamento nesse momento a RADL3. Uzi Minas, ativo que também eu fiquei monitorando, até falei pela manhã que seria um papel que eu ficaria monitorando para compra mais para o fechamento do pregão. Assim como a RADL3, para se buscar essa compra ali pelo gráfico 60 minutos, que é um risco um pouco maior para o fechamento do pregão, a Uzi Minas dependeria se fechasse ali para cima dos R$10, que seria a maior vontade para se entrar comprando, seria um fechamento da Uzi Minas acima aí dos R$10. Ela não vai fazendo isso, pelo menos aqui, a não ser que saia do leilão acima dos R$10. Mas para segunda-feira, se fechar aqui para cima, pelo menos da média móvel exponencial de 13 períodos, nesse momento em 9,92 e gerar nova máxima em relação ao pregão de hoje, traz a possibilidade de arriscar uma compra, apesar da tendência da Uzi Minas ter sido anulada, a tendência de alta ter sido anulada ao perder aqui, pelo menos ao oscilar abaixo dessa região de suporte. Mas enfim, gerando um candle de recuperação, de engolfo de alta, com superação da máxima desse candle, confirma um padrão de alta em cima de um patamar de suporte que traria a possibilidade de buscar uma compra de swing trade na Uzi Minas. Sula 11 também, um ativo que gerou aqui um forte gap de alta, voltou aqui, corrigiu, bateu em cima dali da média, essa média juntando ali com a região de fundo anterior, a região de fundo aqui anterior, bateu aqui nesse patamar, um patamar de suporte intermediário, gerando esse candle de recuperação, algo semelhante a uma perfuração, um piercing, e dentro desse formato, superando a máxima do pregão de hoje, traz a expectativa de gerar um movimento de subida. O risco um pouco maior do papel é essa zona de resistência também lá para trás, da mesma forma que aqui para trás funcionando como patamar de suporte, aqui também funcionando como patamar de resistência, já funcionou aqui como resistência. Então a região ali na casa dos R$26, número redondo, até um patamar ali na faixa dos 26,18. Depois disso vamos falar de Elet 3, que também vai proporcionando um candle parecido com o da de BBDC4, fechou uma vez abaixo da média, está voltando aqui para cima da média. Superação da máxima de hoje também é outra alternativa de se buscar uma compra com stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento de subida. Dessa aqui em relação ao BBDC4, o risco é na questão da relação risco-ganho, o papel que o tamanho desse que seria esse stop, para esse nível aqui seria basicamente uma relação risco-ganho de 1 para 1. Então ela teria que superar esse topo anterior para gerar uma melhor relação risco-ganho na operação, mas enfim, um papel que vai ficar no meu radar para segunda-feira. Além disso, LREN3, que também vai proporcionando, a gente já tinha falado sobre esse papel ontem, vai proporcionando uma recuperação para cima da média móvel de 13 períodos em cima de um patamar de antiga resistência, que é um patamar de suporte, que ontem tinha fechado levemente abaixo, mas ainda dentro da região de suporte do antigo topo. Agora com esse candle de recuperação, superação da máxima de hoje, também possibilidade de compra com stop abaixo da mínima deste candle a partir de segunda-feira. Gafisa, candle forte de alta, alta de 10,69%, papel que seria mais para entrada, pensando ali no gráfico de 60 minutos, a partir de segunda-feira, estando mais de entrada com stop para baixo dessa região, já está gerando até esse pivô de alta, a expectativa maior para a entrada seria justamente ela gerar um pouco mais aqui, um tempo aqui de correção no G60 para buscar essa compra em GFSA3, porque pelo gráfico diário a compra com stop aqui embaixo ficou muito grande o candle para fazer esse tipo de entrada, então por isso que eu aguardaria uma correção um pouco maior pelo gráfico 60 minutos para uma compra em Gafisa, destaque aí forte de alta num pregão de hoje. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosíssima atenção, um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda-feira.